Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Palavras de Paulo. Emmanuel vem comentar na lição 139 do livro Pão Nosso, Oferendas. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surgem dificuldades, elas à procura de quem a substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbolos, preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas de fé por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados no mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício no templo, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. É muito interessante, mais uma vez, a análise de Emmanuel, coloca a gente para raciocinar, porque o texto tem como título Oferendas. E as oferendas, a gente, como até o próprio texto mesmo vem dizer para a gente, durante algum tempo, como artigos de fé, se oferecia primeiro a vida de animais, depois a vida de homens, né? E o que acontece o princípio era o seguinte, que quanto mais materializado ainda era o homem, quanto mais materialista ainda era o homem, ele acreditava como a gente acredita quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente vai dar um presente mais caro para aquela pessoa que a gente gosta mais. Acreditava-se que o presente mais caro, a oferenda mais cara que se pudesse dar a Deus seria alguma coisa com vida. E chegou, durante algum tempo, inclusive, imolar a vida humana. Né? Vida que, na grande maioria das vezes, eram de inimigos, eram de mulheres que eram sacrificadas, enfim. A gente não precisa entrar aqui nesse mérito. Inclusive, no Velho Testamento, tem até a história do Abraão chegar ao ponto de querer sacrificar até o próprio filho e ser interrompido a tempo. Você vê a mentalidade da época. Né? Jesus, já entendendo isso, no momento que ele vai se despedir da gente, ele deixa duas coisas para a gente. Ele fala assim, em primeiro lugar, vou deixar o Pai Nosso, que é uma oração aqui completa, porque eu sei que vocês têm dificuldade de fazer oração. Então, deixou aquele Pai Nosso, que é o modelo que todas as religiões seguem, né? Até vou botar é o mais ecumênico de todos aí, a oração. E logo depois ele deixou uma simbologia, falou, se vocês quiserem ainda ficar presos ao lado material, tudo bem, faz o seguinte, então ao invés de sacrificar a vida de animal, vida de homens, né, faz o seguinte, o vinho lembra o meu sangue e o pão lembra o meu corpo. Porém, o Emmanuel vem aqui no final dizer pra gente o seguinte, no final do texto, né, ele fala que na verdade o Cristo forneceu uma preciosa resposta. Qual foi a resposta para eles? Ele não mandou substituto nenhum, foi o sacrifício dele mesmo, o tempo todo, o sacrifício dele em prol da criatura. Então vem dizer pra gente, assim, ampliar essa coisa. Não é só o Pai Nosso, ou o pão simbolizando o corpo e o vinho simbolizando o sangue, não. Que é até usado como sacramento nas igrejas, no momento de comunhão. Não é só isso não, porque na verdade você quer entender a oferenda, Jesus ofereceu, foi o sacrifício da sua própria vida. Vamos trazer pra gente? Sacrifício do seu próprio tempo, sacrifício da sua própria dedicação, para poder estar fazendo algum trabalho que realmente faça diferença no meio social que você está incluído, faz a diferença para as pessoas que estão aqui ao redor. Né? A gente até entende que os sacrifícios de humanos, eles pararam de acontecer conforme as legislações foram progredindo e hoje o direito à vida está acima de qualquer outra coisa. Ponto. Então o que acontece? A pessoa disser que, por exemplo, que eu estou sacrificando uma vida
porque faz parte do meu preconceito religioso, a legislação vai falar o seguinte, mas você vai responder por homicídio. Porque o direito à vida ele é muito mais importante do que o direito a ter a sua convicção religiosa. Então, se a sua convicção religiosa tira a vida de alguém, você vai responder por homicídio e vai cumprir pena. É assim que a nossa legislação funciona. Então, por isso, inibiu-se os homens de fazerem isso. Ainda existem algumas religiões que fazem sacrifício de animais, porque a gente ainda não tem, na nossa legislação ainda, né, uma norma que proíba da mesma maneira, dos mesmos moldes. Mas a gente espera que, no futuro breve, a gente possa também estar tendo uma proteção maior aos animais, porque a gente, quando estuda, por exemplo, na doutrina espírita, as revistas espíritas, quando vem falar de vidas em mundos superiores ao nosso, eles falam que a nossa alimentação aos poucos vai deixar de ser carnívora, a gente vai começar a ter uma alimentação mais floral, mais baseada em frutas e verduras, e vai ter uma valorização muito maior dos animais. Então, por enquanto, aqui a gente ainda pode fazer sacrifício de animais. Mas, em vez de chamar atenção para a gente, né? Você quer fazer o sacrifício que é mais agradável a Deus, é o sacrifício realmente da sua dedicação, do seu tempo. Pode ser até do dinheiro também, mas a gente sabe que o dinheiro, em alguns momentos, a pessoa ela se sente de consciência tranquila só porque ofereceu uma verba qualquer, uma quantia financeira. E, na verdade, ele nem sabe se aquela quantia financeira está sendo aplicada da maneira correta mesmo ou não, e algumas vezes pode estar sendo até utilizado de maneira equivocada. Então, nada substitui a tarefa pessoal, presencial. Então, eu me lembro assim, com muita alegria de 20 anos atrás, de ter adotado uma obra social antes de ter a nossa, que hoje nós temos a nossa, a obra social Leopoldo Machado. Mas antes, eu pegava a obra social, ligava o que vocês estão precisando desse mês, e cada mês a necessidade era uma diferente. Esse mês nós estamos precisando de fralda geriátrica, no mês seguinte era grãos, era arroz, era isso. No outro mês, cada mês era uma coisa diferente. Então você ir lá pessoalmente, comprar, ir lá pessoalmente levar, e junto com levar, você entrar um pouquinho também na instituição, conhecer a necessidade, conhecer os assistidos de perto, olhar nos olhos, ter essa troca, gente, não tem preço. Então, ele vem falar aqui pra gente, né, que a gente fica, durante muito tempo, fugindo das experiências que, a princípio, a gente acha que são mais dolorosas, mas que são enviadas por Deus para a nossa evolução, e buscando nessa coisa da oferenda, um Deus que vai atender os nossos caprichos mais particulares. Então, o que o Emmanuel fala aqui pra gente. Então eu vou chegar para Deus e vou falar assim, eu vou te oferecer isso, se me deixa dessa maneira, gente, como se Deus fosse tão venal assim, né, pudesse comprar da melhor maneira, e ainda se configura assim, com todo respeito, aqueles que discordarem, esse tipo de comportamento ainda se configura numa imaturidade espiritual muito grande, né? Então ele vem falar que óbulos e preciosidades, com essa demonstração, o homem nunca procurou senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, como se o Pai estivesse inclinado só aos seus particularismos terrestres. Na verdade é isso, até mesmo as promessas que se fazem, né? Se eu ganhar isso, aí a pessoa fala, eu vou deixar de fumar. Se eu deixar de fumar, você está fazendo bem a você mesmo. Ótimo, legal. Agora, tudo bem, se você virar, se eu ganhar isso, eu vou me propor a ajudar uma instituição de caridade qualquer. Já melhorou um pouquinho. Mas mesmo assim, quando a experiência mais dolorosa tiver que chegar e for para o nosso bem, ela vai chegar você querendo ou não querendo, né? E a gente fica o tempo todo ali, não, eu quero fugir dessa situação com oferendas. Então a gente tem que começar a entender o caráter da oferenda. E a oferenda melhor não tem jeito, ela vai ser sempre aquela da doação das nossas próprias energias, da doação do nosso próprio sentimento, né, junto com um trabalho que está acontecendo, com tudo. Você quer fazer uma doação, então faz a doação para a sua família mesmo, vai cuidar da sua mãe, vai cuidar do seu filho com um pouco mais de zelo do que você vem cuidando até os dias de hoje, e você vai estar cumprindo muito mais a sua missão do que essas propostas aí de promessas, de oferendas que a gente vem fazendo, né, de maneira muito imatura há muitos anos aí. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel pela reflexão.